nós vamos ouvir a história do neto de Nabucodonosor. Nesse texto ele será chamado de filho de Nabucodonosor, porque quando havia um rei grande, um rei famoso na história da família de alguém, ele sempre era referido como filho dessa pessoa. Não à toa, os reis de Israel, quando faziam o que era certo, eram chamados de filhos do rei Davi. Em Daniel capítulo 5, como você verá aí na sua Bíblia, não há uma transição. Nós estivemos por 4 capítulos completos ouvindo a história de Nabucodonosor, e o personagem que nos chamava a atenção era o rei desse nome grande aí, Nabucodonosor. Seus caprichos, suas reviravoltas, a maneira extraordinária com que Deus lidou com ele, revelavam, na verdade, o amor de Deus para com o seu povo. E acabou, por fim, convencendo o coração de Nabucodonosor, quem sabe até tornando-o parte do seu povo. Agora, de repente, Belsazar. Sem maiores explicações, você tem Daniel simplesmente apresentando a história, e somente esta história sobre Belsazar. Confesso que em alguns momentos do preparo do sermão, me vi tentado a expandir mais, quem sabe esticar mais o texto e abordar algumas outras verdades e detalhes desse texto, mas eu vou fazer como Daniel. Não vamos dar muita atenção para Belsazar, não. Não vamos dar muito ibope para Belsazar, não. Diferente do mundo de hoje, que aquilo que a gente não gosta e é contra, a gente compartilha e pede para todo mundo ver, Daniel só registra de maneira discreta, ainda que haja toda uma questão importante aí que nós vamos ver, valendo a pena um sermão inteiro sobre esse capítulo, mas eu não vou me delongar, não vamos dar tanto ibope assim para Belsazar. Antes, porém, de ler até o texto, para que a gente não, depois da leitura, se veja aí tentado a se entreter com as dúvidas relacionadas a esse texto, é possível que, se você ainda não ouviu, vá ouvir algum dia a respeito do personagem Belsazar como alguém desconhecido da história secular. Não se conhece um Belsazar, filho de Nabucodonosor. E aí dá-se a impressão de que talvez a Escritura estivesse inventando essa história, não é? Mas você que conhece um pouco mais de Bíblia sabe que os judeus davam nomes ou apelidos, se você preferir, que tinham mais a ver ou que se referiam à pessoa de modo que eles pudessem reconhecer, inclusive, a sua história. Não é exatamente este o caso, tá? Belsar-Ussur, ele de fato existiu e era parente de Nabucodonosor, mas não seu filho imediato. Como eu disse anteriormente, ele vai ser chamado de filho de Nabucodonosor por ser neto do grande imperador babilônico. Na verdade, Belsazar, ou Belsar-Ussur, foi filho de Nabonido, filho de Nabucodonosor. O que acontece aqui, e a história que você vai ler comigo em Daniel capítulo 5, é a história de como o filho de Nabonido, agora vivendo na capital da Babilônia, governa no lugar do seu pai, o rei, que por impopularidade, lembrando que é o trono de um imperador, não existe impeachment, então ele, por ser um cara extremamente impopular, tendo já dificuldades de viabilizar o seu governo, se retira da capital do império, vai para a clausura em algum lugar no interior, escondido, vai viver sua vida incógnito. E seu filho, que não era também amado pela sociedade, mas tinha uma aceitação um pouco melhor do que a dele, agora governa sobre
a Babilônia em seu lugar. Quando a gente entende esse histórico, algumas coisas nesse texto ficam um pouco mais claras e mais fáceis de entender, mais fáceis de aceitar. Não só o fato de Belsazar, filho de Nabonido, que era filho de Nabucodonosor, ser chamado diretamente de filho de Nabucodonosor, porque Nabonido foi meio que esquecido, escanteado da história, mas isso também explica o fato de que Belsazar oferece o posto de terceiro homem do reino e não de segundo, porque o segundo homem do reino era ele, o próprio Belsazar. Isso ajuda a gente a entender um pouco daquilo que nós vamos ver nesse texto. Uma outra coisa que é importante, que já foi adiantado quando falamos com as crianças, é que a maneira como Deus vai lidar com Belsazar é muito diferente da maneira paciente com que Deus lidou com Nabucodonosor até que ele compreendesse o poder e a sabedoria divinos. Agora que nós vamos ler o texto, repare como Belsazar será julgado rapidamente. Vamos à leitura do texto, portanto. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 de seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebesse o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém. E beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam, de frente ao candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas de seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não lhe puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto se perturbou muito o rei Belsazar e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não se turbem os seus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel e ele dará a interpretação.
Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeias de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia eu lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a sua interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante aos dos animais e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como os bois e do orvalho do céu foi molhado seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não vêm, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou toda a escritura. Esta, pois, é a escritura que ele traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Meus irmãos, não é coisa fácil tratar desse texto. E a riqueza dos detalhes que esse texto traz podem fazer com que a gente se perca nas muitas lições, nas coisas e nos detalhes que isso pode trazer. Eu tenho optado por não trabalhar com vocês curiosidades do texto, mas as lições que esses textos encerram. E eu gostaria de começar salientando que
Nabucodonosor ocupou 5 vezes mais espaço do que a história de Belsazar. Por que isso? Porque muito provavelmente, e eu acho que estamos até um pouco além da probabilidade aqui, a vida do rei Belsazar foi tão desinteressante que o único evento que Daniel entendeu ser digno de ser registrado foi sua última noite como rei. Que vaidade, né? Que nada, que leve, que etéreo. Diferente do seu predecessor, a vida de Belsazar era vazia e fútil. Belsazar foi um inútil que sabe-se lá por quanto tempo reinou, já teria reinado muito. Existe uma diferença entre ser uma pessoa que não tem ansiedade e um imbecil. Eu não acho que Belsazar era alguém livre de ansiedade. Eu acredito que Belsazar não era um homem despreocupado. Eu acredito que Belsazar era um homem irresponsável, capaz de curtir a vida adoidado, mesmo que o reinado sob o seu governo estivesse sofrendo um cerco militar. Exércitos inimigos imediatamente fora dos seus portões, a guerra comendo solta, e Belsazar resolve ter um momento de alívio. Vamos fazer uma festinha. Tem um exército ali querendo entrar, tem um ladrão batendo na minha porta, mas por que não abrir um vinho? Irresponsável começa a dar uma festa e com ele os irresponsáveis. Lembrando que Belsazar não estava aí com realmente todos os grandes líderes da sua nação. O texto repete por mais de 3 vezes, ou 3 vezes ao menos, que ele estava com os seus grandes, com aqueles que ele havia escolhido como os que estariam próximos de si, os seus nobres. E quando a gente olha para a história de Belsazar, como temos olhado a história de outros governantes ao longo ou olharemos a história de outros governantes ao longo do livro de Daniel, nós observamos que os governantes do mundo antigo agiam muitas vezes de modos semelhantes aos governantes de nosso mundo atual. E observar esse padrão é tanto um alento quanto uma tristeza. Um alento por ver que não há nada realmente novo em nossos dias que já não tenha acontecido de alguma forma com algum tipo de paralelo no passado. E uma tristeza por ver que erros históricos são repetidos com chocante constância e com eles suas tristes consequências. Não me leve a mal e nem tente interpretar além das minhas palavras. Se eu tivesse que dar nomes a algum dos nossos governantes ou a seus cargos, eu o faria sem muito constrangimento. Eu não estou aqui me referindo às críticas que talvez hoje em dia um ou outro venha a ter com respeito aos governantes, mas a dificuldade de se enxergar um perigo próximo e tomar atitudes que sejam responsáveis para lidar com isso. Agora, que o seu coração seja sábio para discernir as verdades da palavra, porque nesta não é a lição do texto. O texto não está aqui para criticar a postura de governo deste ou daquele governante, apenas mostrar que Belsazar, filho de Nabonido, filho de Nabucodonosor, é um irresponsável juvenil que não se preocupa com o básico, festejando com os seus nobres, enquanto o povo aguarda apreensivo o desfecho de um cerco que
poderia, à época desse texto, e como ele nos revela aconteceu, poderia redundar na tomada da cidade. Esse é Belsazar, festejando no limiar da ruptura, da derrocada, da desgraça. Mas veja bem, o que é pior pode sempre piorar, o que é ruim pode sempre piorar. Ele não somente sendo isso, era também deliberadamente blasfemo. Aqui se relata a maneira desdenhosa e irreverente com que ele vai lidar com os utensílios vindos do templo de Deus. Por algum motivo que só loucura infantiloide de Belsazar poderia explicar, porque esse homem não fez nada. Ele entendeu que ele era digno, em toda a sua realeza e glória pueris, de beber o seu vinho e festejar a sua festa com os utensílios da casa do tesouro divino, coisa que nem Nabucodonosor fez antes dele. Eu mereço. Eu sou Deus. Eu tenho glórias e divindades que merecem esse tipo de louvor. E meus deuses que me tornam tão gloriosos merecem esta dedicação, essa adoração, merecem essa reverência. E sendo assim, irreverente com o Deus que houvera feito tudo aquilo com Nabucodonosor. Ele se considerou digno o suficiente para ser servido com as mesmas joias que adornavam o culto a Deus, cometendo grande e grave blasfêmia. Bom, aqui as cenas praticamente se repetem. Agora nós temos, porque não se aprendeu a lição anterior, porque não se deu ouvido ao que aconteceu, porque não se aprendeu com a experiência de outrem no passado. Estamos fadados a repetir no futuro lições que nós não aprendemos no passado. Aí está um exemplo. Novamente, nós temos um rei babilônico rendido diante de um enigma insolúvel, dependendo dos seus sábios, encantadores e feiticeiros, sem resposta para o seu enigma. Vamos de novo? Olha aí esse texto. Aqui você está vendo que Belsazar se perturba diante da escritura feita na parte branca da parede, a caiadura da parede. A parede estava pintada de branco, e naquela parede branca se escrevem palavras e Belsazar as vê. É um rei babilônico, recebendo de Deus algum tipo de revelação, instrução, visão. Ele está rendido diante desse enigma insolúvel, sua cabeça está perturbada, seu semblante mostra, está na cara que Belsazar está apavorado. Ele chama os seus sábios, encantadores, caldeus e etc. E novamente estão lá esses homens sem dar qualquer resposta. Ainda aqui, mais uma vez, nós estamos vendo as repetidas investidas que encontram equivalentes no governo moderno, onde os governantes se veem rendidos diante de um enigma insolúvel, dependendo dos seus sábios e de sua ciência, sem qualquer resposta, porque não recorrem à sabedoria divina. E o pior, porque os primeiros versos parecem indicar que Deus, porventura, teria abandonado o seu povo. Um homem mau, extremamente mau e irresponsável, pródigo, reinava sobre a Babilônia agora. E até mesmo Daniel parecia estar esquecido. Um homem com um histórico como o de Daniel, tão relevante, agora era um tal de Daniel que eu ouvi falar, não lembro.
Talvez porque o rei tenha se cercado daqueles tipos de pessoas que eu mencionei, seus grandes, pessoas mais jovens, mais tendentes às suas perspectivas de vida, mais faltos de sabedoria. Havia um homem capaz de ajudá-lo, que parece estar esquecido, não só por conta da postura de Belsazar, mas até porque, quando a rainha mãe vai se referir a ele, se refere a uma antiguidade da época do rei Nabucodonosor. Quando a rainha mãe, então, aparece em cena, lembrando que Daniel poderia ajudar, eu quero começar chamando a sua atenção, porque o entendimento geral desse texto vai abrir espaço para as lições que eu quero salientar. E eu quero que você repare a maneira irônica com que a rainha mãe resolve entrar na festa do seu filhinho. Repare que essa rainha mãe aí, muito provavelmente é a esposa de Nabonido, porque ela é a mãe de Belsazar, mas se refere a Nabucodonosor com uma certa distância. Mas isso não importa. O que importa é a ironia. É a ironia. Talvez com uma vergonha alheia, mamãe entra apavorada, vendo o terror que seu filho padece, e lembra que Daniel era capaz de juntar coisas que Belsazar agora via espalhadas. Ele era capaz de juntar as informações e fazê-las combinar entre si, formando uma imagem coesa. Ele era capaz de reunir essas informações e resolver o problema. Por que a rainha mãe vai se referir a Daniel como aquele capaz de atar, amarrar aquilo que havia sido desatado, aquilo que lhe havia sido solto? Porque o texto nos diz que quando Belsazar lê e percebe a escritura na parede, o texto diz que os lombos foram soltos, foram relaxados. Mais do que só bater, antigamente falava assim, bater os cambitos, né? Ter os seus joelhos literalmente tremendo ao ponto de baterem um no outro, e ele ter procurado um lugar para sentar. A expressão ter os lombos soltos é vexatória, é uma vergonha assim do tipo bem vergonhosa. Eu vou tentar descrever a cena da maneira mais sutil possível, mas digamos que enquanto Deus escrevia na parede, uma constrangedora poça molhada aparecia debaixo do trono do rei. Ele relaxou sem poder e saiu que não devia. Então, vista a vergonha que ele estava passando, essa é a cena que você tem que ter em mente. E o terror indisfarçável que passava Belsazar, vem mamãe, quase que para trocar as fraldas de Belsazar, e diz: querido, para que isso? Nem precisava. Daniel podia. E aí ela coloca uma expressão muito irônica do tipo: os seus lombos desataram, Daniel é capaz de atá-los de novo. E essa intervenção da rainha-mãe, per si, já seria humilhação suficiente no contexto da cultura antiga. Mas a ironia que ela apresenta dá um certo sabor a esse texto. Ela indica que Belsazar deveria reconhecer a quem recorrer quando precisasse de iluminação divina, como fez Nabucodonosor no passado. Mas ele não era Nabucodonosor, não é? E isso está claro no texto. Ele não era em todos os sentidos, não é em muitos sentidos, em todos os sentidos. Ou seja, se ele fosse Nabucodonosor, ele saberia que Daniel podia ajudar. Mas ele não era. Se Nabucodonosor
era o sinônimo de grandeza, glória, majestade, força, poder. Belsazar era o símbolo da vaidade, do vazio, do nada. O que Belsazar conquistou? Nada. O que Belsazar fez? Nada. Só gastou o dinheiro do avô. O que Belsazar fez de importante? Morreu. Essa foi a única coisa que ele fez de relevante na sua história. E antes disso ainda passou vergonha. Nabucodonosor, cuja majestade, humanamente falando, foi infinitamente superior à de Belsazar. E esse é o contraste que o texto está traçando aqui, tão importante. Se a Nabucodonosor, diz Daniel, Deus derrubou para humilhá-lo e fazê-lo entender que o Altíssimo é quem governa soberanamente, imagine o que Deus faria com o tímido, semi-inútil Belsazar, cujas conquistas se resumiam a gastar o máximo possível daquilo que fora conquistado por seu pai. E Deus hesitaria em fazê-lo com Belsazar? Claro que não. E esse era o aviso. Tu sabias de tudo isso, diz Daniel, mas você não se precaveu. Há 3 lições aqui. Na verdade, há uma lição com 2 desdobramentos, ou 2 explicações. E, sem sombra de dúvida, a grande lição desse texto, que é, inclusive, o tema que você viu lá no primeiro slide, é que nós não podemos presumir a misericórdia de Deus. Essa é a grande lição desse texto. Nós não podemos presumir a misericórdia de Deus. O texto, quando vai fazer a sua reviravolta já quase no final, quando Daniel vai nos explicar finalmente, porque até então a gente não sabe nem o que está escrito na parede, diz que a inscrição dizia em seu original Mene, Mene, Tekel, Parsim. E literalmente as palavras significam Mene, contado. Então, contado, contado. Tekel significa pesado e Parsim significa dividido. Então, as palavras que apareceram na parede foram contado, contado, pesado, dividido. E o que isso nos ensina sobre não podermos presumir a misericórdia de Deus? Essa é a razão pela qual a história de Belsazar está aqui na sequência do registro da experiência de Nabucodonosor. É para nos ensinar que o que aconteceu com Nabucodonosor não é regra, e não vai acontecer com todos, porque Deus não deve dar oportunidades a ninguém, Deus não deve uma chance a ninguém. Os avisos do Senhor são dados e a história serve para isso. Não podemos presumir misericórdia, porque não só este caso, mas quando a gente vai para o Novo Testamento, e Jesus nos conta da parábola ou da história real, não sabemos, mas da história do mendigo Lázaro, que foi para o céu, enquanto o rico foi para o inferno. E de lá eles têm, ou nesta condição, eles têm um diálogo interessantíssimo que só saberíamos se nos fosse revelado, como foi por Jesus. E então o rico, em um determinado momento, vendo que sua situação estava perdida, nada poderia ser feito para o seu benefício, nem ao menos uma gota de água poderia ser colocada em sua língua para o alívio de seu sofrimento. Ele, olha só que bonitinho, olha só que compassivo, do fundo do inferno, o rico diz, então pelo menos salva os meus irmãos. Manda Lázaro dizer para eles. E Abraão, com Lázaro do lado, diz, não, eles têm a lei e os profetas. O aviso já foi dado. Eles tinham que dar ouvidos à história e ao que aconteceu no passado, mas não.
a gente como eles, como Belsazar e como todo mundo, presume a misericórdia de Deus, ou seja, acha que sempre haverá mais uma chance. A gente sempre acha isso. É como a historinha da pessoa que estava tentando acertar a matemática e aí fizeram uma conta lá, 3.100 e quanto vezes 2 milhões, e a pessoa errava. E o público gritava, dá mais uma chance, dá mais uma chance. E aí ele foi diminuindo os valores. E foi dado uma chance, 2 chances, 3 chances, até que por fim ele falou, ok, desisto. Pega 4, divide por 2, resultado. E depois de muitos cálculos, ele respondeu 3. E o povo disse, dá mais uma chance. Mas aí já não dava mais, né? 4 dividido por 2 ser 3, não dá para dar mais uma chance, né? Esse era Belsazar. Sempre haverá mais uma chance. Mas o que esse texto nos diz e a razão pela qual ele está na sequência da experiência com Nabucodonosor é para ensinar que pode ser tarde demais. Teria sido muito mais fácil se Belsazar tivesse aprendido com a experiência de seu pai Nabucodonosor e se humilhado, mas agora era tarde demais. O problema é que a nossa cultura, nosso tempo, de caráter enfraquecido, presume que Deus será leniente, como se espera que os pais e as autoridades sejam lenientes conosco. Mas Deus não mudou, meus amados. Ele permanece o mesmo. Ainda que haja quem queira que Deus sofra uma atualização lá século XXI, não será assim. E justamente por nutrirem esse tipo de expectativa falsa e vazia em relação a Deus, serão pegos de surpresa como Belsazar. Por quê? Porque presumem que Deus será misericordioso com eles. Presumir é sempre errado. Presumir a misericórdia de Deus é não se preparar para a ruína. É fechar os olhos para o óbvio. Infelizmente, pode sim ser tarde demais. É claro que se você está ouvindo essa mensagem e se você ainda está vivo e podendo recuperar parte da sua glória e majestade perdidas, da sua dignidade que foi gasta em algum tipo de pecado ou passado sombrio, Deus já está sendo misericordioso com você, mas não presuma que Ele sempre será. Porque quando Deus for justo, Ele tem todo o direito. Não gostou? Achou dura a mensagem? Mas se lembre que Davi, quando pecou e foi constrangedoramente confrontado por Natã e se arrependeu, escreveu no Salmo 51, o Senhor será tido por justo se fizer a paga contra mim. Não é exatamente isso que está lá, você vai ter que depois conferir o Salmo. O ponto é que Davi, mesmo arrependido, disse, eu não presumo a sua misericórdia. O Senhor vai ser misericordioso se quiser. Porque se o Senhor resolver me punir, o Senhor está no seu direito. Mas a gente presume a misericórdia. E essa é a grande lição desse texto. Não houve chance para Belsazar. Não houve tempo de arrependimento. Belsazar morre no alto do seu orgulho, pois em toda a sua irresponsável idiotice, ele vira para Daniel e diz, é púrpura, é ouro. Gente, a mensagem que ele acabou de ouvir foi, você foi pesado e achado em falta, tá? Você está lascado, versão revista e corrompida, e você vai ser dividido e distribuído, tá? Tem um exército lá fora. Quando será que isso vai acontecer? Será que é daqui a 15 anos? Tem um exército lá fora tentando entrar. Tem um rei poderosíssimo que vem vencendo todos os exércitos por onde ele passa. Até agora ninguém sobreviveu à
as suas investidas. E ele está bem na minha porta, enquanto eu estou dando uma festa. Uma mão escreve na parede, pesado, pesado, contado, dividido. E aí vem um profeta de Deus que eu desonrei bebendo vinho em suas joias e diz, você foi pesado e achado em falta e os medos e persas vão levar tudo que você tem aí. Ah, então tá bom. Vamos honrar esse menino, vou dar muito ouro. O que aconteceu com o Belsazar? Teve um AVC? Pois ele não entendeu que era tarde demais. Por quê? Porque presumiu misericórdia. Porque presumiu que ele teria mais uma chance. Porque se dependesse dos grandes de Belsazar, a uma teriam dito, dá mais uma chance. Mas não foi o que aconteceu. E eu quero apontar para vocês duas coisas que a gente faz que mostra que a gente está presumindo misericórdia e a gente não deve fazer. A gente presume misericórdia de Deus quando a gente julga que nossa dignidade seja grande coisa. A gente presume a misericórdia de Deus quando a gente julga que a nossa dignidade merece uma chance. Que a nossa dignidade seja algo a ser considerado. Que a nossa dignidade seja grande coisa. E eu sei que a coisa mais preciosa que a gente tem é a nossa dignidade. A nossa dignidade. A gente pode ter tudo, né? Ou ter nada, mas tendo dignidade. Olha só que interessante. Belsazar não se referiu a Daniel com dignidade. Ele era o chefe dos sábios, dos encantadores. Ele era o chefe. Belsazar não se referiu a Daniel com dignidade. Ele tentou envergonhá-lo publicamente. E quando Daniel foi introduzido à presença do rei, Belsazar, o inútil, lembrou Daniel de sua condição como exilado de Jerusalém. Há quantos anos ele já era o chefe? Mas não. Belsazar estava comprometido a pôr Daniel em seu lugar. Ele desejava pôr Daniel em sua posição inicial, o jovem recém-chegado da Babilônia, cativo, tímido, perdido. Ele não conhecia a história de Daniel. Esse Daniel nunca foi esse rapaz. E pior, Belsazar também colocou em dúvida sua habilidade para interpretar sonhos. Eu sei, criado na corte, crescendo naquele ambiente, passando a infância vendo, ou a sua adolescência vendo, tudo o que se passa na corte, incluindo Daniel, e você ainda duvidar, pôr em xeque a capacidade de Daniel de interpretar sonhos. Ele se refere às suas habilidades que foram responsáveis por alçá-lo ao posto de chefe dos salvos como rumores. Olha aí o texto, especialmente os versos 14 e 16. Ele chama de rumor. Ouvi dizer. Me contaram. Olha que coisa horrorosa. Não tem nada pior do que um rei que se comporta como o Silvio Santos. Não interessa quantas vezes alguém apareça no palco do Silvio Santos, ele tem que entrevistar como se fosse a primeira vez que ele encontra a pessoa na vida. Na raiva disso? É sempre assim, como é que você chama mesmo? O cara esteve lá no passado, todo ano ele está lá, na mesma data, fazendo a mesma coisa. Como é que é mesmo? Quem é você? Você canta o quê mesmo? Esse era Belsazar. Belsazar Santos. Como é que é mesmo? Você é Daniel, né? Eu ouvi dizer aí que você dá uma interpretada. Me ouvi dizer. Um desrespeito. Posteriormente, Daniel vai devolver na mesma moeda, vocês vão ver. Agora, aliás, é agora que eu vou dizer, né? Porque quando Daniel vai responder ao rei, e eu preciso que você... É muito texto para colocar num slide só, por isso você tem que estar com o texto na sua frente.
Mas repara a maneira como Daniel falava com Nabucodonosor, várias vezes Daniel falou, ó rei vive eternamente. Como a rainha mãe vai falar com o inútil Belsazar Santos, ó rei vive eternamente. E a resposta de Daniel, que curiosamente omite a costumeira educação na corte babilônica. Ele fala, guarda seus presentes para você. Oi? Daniel estava esquecido, foi tirado de algum armário empoeirado, e ele chega como se ele nada tivesse acontecido. Daniel era um homem de um caráter, de uma firmeza de espírito que difícil de encontrar. E ele diz direta e simplesmente, mantenha seus presentes e recompensas para si. Porque seus serviços, olha o verso 17, seus serviços não estavam à venda para quem desse o maior lance. Ah, se eu te der ouro, se eu te der isso, e eu lá quero seu ouro, sua púrpura. Aliás, eu fui ver aí essa questão da púrpura, né? A gente tem que estudar tudo do texto. E eu confesso que eu lutei até o último minuto, porque eu não queria ver esse negócio de púrpura. Preguiça, né? Púrpura é uma cor. Por que Belsazar prometeu pintar Daniel de roxo? Essa era a minha dúvida. Ele diz assim, eu vou te cobrir de púrpura. A púrpura é a cor roxa. Indefinida, obviamente, porque não tinha como eles controlarem as matizes de cores. Mas ok, todo mundo sabe que era roxo. E essa cor era uma cor dificílima de conseguir. Porque a cor roxa ou a cor púrpura, a que se refere esse texto, ela ficava na glândula de um molusco. Então eles tinham que pegar vários moluscos, esmagá-los, tirar as glândulas, vazar essas glândulas e retirar como é que chama aquilo? Um caldinho, o syrup dessa glândula, que era incolor, era transparente, olha que legal, né? E aí eles tinham que ferver e lavar essa mistura, deixar decantar os pedaços dos moluscos para retirar esse líquido e lavar por 10 dias uma roupa nesse líquido incolor. Saía branquinho. Saía branquinho. Só que essa era a coisa mais maravilhosa que tinha. Quando você deixava essa roupa para secar no sol, ela ia ficando roxa e brilhante. Por quê? Eu não sei. E como é que descobriram que a glândula de um molusco esmagada no sol ficava roxa? Também não sei. Mas o que eu sei é que púrpura sempre foi um sinônimo de riqueza, sempre foi um sinônimo de elegância. Ou seja, o que você está lendo aí não é literal. É a maneira de dizer que... Perdão. É uma maneira de dizer que Daniel receberia um trato dos melhores estilistas da Babilônia, ele passaria aí por um vestuário novo, cobriria ele com as roupas mais caras, cobriria ele de riquezas e cobriria ele de honras, daria a ele um cargo elevado. Essa era a promessa que Belsazar está fazendo. Agora, apesar de tudo isso, Belsazar exigia ser respeitado como se ele fosse Nabucodonosor. E ele não havia feito nada de relevante para isso na sua vida. A única coisa que Belsazar fez foi nascer. E até, reparem nisso, até para ser herege, Belsazar precisava usar as conquistas de seu avô. Pois até mesmo as peças centrais da blasfêmia do banquete de Belsazar, os cálices de ouro que foram tirados do templo de Jerusalém, foram trazidos por Nabucodonosor e não por Belsazar. E isso nos ensina uma lição sobre dignidade. Como muitos hoje em dia, Belsazar, com sua dignidade de papel, nada trazia em mãos em termos de conquistas pessoais. E a gente sabe quando alguém se sente pequeno porque não conquistou nada de relevante na vida. Ele tenta diminuir os outros. Ah, você que é o cativo? Você que é o judeuzinho que meu avô trouxe? Eu ouvi dizer que talvez você tenha aí uns poderes.
Por quê? Porque quando a pessoa não tem em si grandeza, ela precisa diminuir o brilho dos outros. E comparado a Nabucodonosor, Belsazar era uma piada sem graça. Talvez haja alguns que até possuam algum tipo de conquista genuína, mas a vasta maioria das pessoas contribui muito timidamente com o que tem de se gloriar. Eu conquistei grandes coisas, o campeonato regional de videogame de um jogo só. Ou então, eu finalmente consegui concluir o dever de casa, tirei a nota mínima para passar. Se acha grandes coisas. Em nossa cultura, nós idolatramos aqueles que são fisicamente atraentes, aqueles que alcançam riquezas não importando como, aqueles que são famosos simplesmente porque são famosos. Tem gente que é famoso e você não sabe nem por quê. Fulano é famoso, por que ele fez? Porque quem conseguiu levar água para vilarejos ressequidos na África não é famoso. Quem descobriu como dessalinizar água para dessedentar o seu povo não é famoso. Mas tem famoso que é famoso porque a boca inchou de botox. E a gente acha, que famoso. O banquete de Belsazar, meus irmãos, é colocado diante de nós todos os dias. E tem muita gente ao nosso redor vendendo o rim para entrar nesse banquete. E quando nós cobiçamos esse tipo de riqueza, esse tipo de fama, esse tipo de estilo de vida, nós estamos tão distantes da verdade, tão perdidos como Belsazar, não importa se eles são multimilionários desconhecidos ou se são nossos vizinhos. Quando a gente aceita a ideia de que é bom estar no banquete de Belsazar, nós já nos assentamos à mesa dos nobres desse rei. E a triste realidade é que, não raro, nós somos réplicas tristes desse rei vazio, inchados por nossas minúsculas realizações, mesmo que elas não tenham grande significado em escala terrena, e menos ainda na celestial. E o julgamento de Deus sobre esse tipo de orgulho vazio é severo. Nabucodonosor foi humilhado, mas ele tinha do que se gloriar. Ele tinha vitória, conquista, glória, honra, majestade, poder. E Deus não permitiu que ele se vangloriasse. Imagine Belsazar, que não tinha nada. Tinha uma bexiga murcha para apresentar para Deus. Nossas obras e nossas realizações são pesadas e achadas em falta. Sabe qual foi a reação de Belsazar? Dá uma festa. Dá uma festa. Esquecer, beber para esquecer. Tão vazia como eram as glórias de Belsazar foram os seus presentes. De nada valem. Belsazar resolveu, então, presentear Daniel com o quê? Ele não tinha nada para si. Momentos depois que Belsazar deu a ordem para enchê-lo de púrpura, ouro e honras, Belsazar já não mandava mais nada. Os persas invadiram a Babilônia e seja lá o que Belsazar tenha prometido, agora não importava mais. Babilônia estava sob nova direção. Segunda lição. A gente não deve presumir a misericórdia de Deus. E a gente presume a misericórdia de Deus quando a gente acha que a nossa dignidade vale alguma coisa. Mas a gente também presume a misericórdia de Deus quando a gente nega a realidade com frivolidade. Eu estou indo de trás para frente, você percebeu? Se a gente pudesse falar assim, a Belsazar tinha uma única grande habilidade, um único grande superpoder nato. Ele era tipo uma espécie de X-Men triste. O único poder que ele tinha, o poder mutante de Belsazar, era enfiar a cabeça na terra e esquecer os perigos do mundo ao seu redor. Triste, né? Havia um cerco militar que poderia derrubar o império sobre o qual ele reinava. Mas em lugar de buscar estratégias militares para resistir, ele buscava mais vinho.
É como o camarada que está dirigindo o carro e uma luz vermelha acende no painel. E ele pensa, como é que eu vou resolver essa luz vermelha? Essa luz vermelha no painel significa que alguma coisa está errada. Aí ele dá um murro no painel, estraga a luz e a luz apaga. Falou, pronto, está resolvido. Esse era Belsazar. Como é que você resolve o cerco? Eu não vou pensar nisso agora não. Vou encher a cara, vou dar uma festa, vou relaxar, amanhã eu vejo isso. Não houve amanhã para Belsazar. E com aquela profanação dos utensílios do templo de Jerusalém, Daniel apenas apresenta a acusação que pesa sobre Belsazar. Não há chance, não é um aviso, é apenas a constatação de que Deus não toleraria esse tipo de abuso por parte de Belsazar. E a acusação que era mais pesada contra Belsazar, ele é curioso porque a acusação era pesada e a vida de Belsazar era leve. Na balança, a acusação pesou mais do que a vida de Belsazar e ele foi pesado e achado em falta. Ele tinha uma vida vã e leviana. Confere aí os versos 22 a 24 na sua Bíblia. Muitos, meus irmãos, ao nosso redor, comem e bebem, ocupados com suas festas e prazeres passageiros, desapercebidos de que há um exército ao redor, sitiando o mundo, prestes a derrubá-lo. Perseguem um ativo estilo de vida pecaminoso, ao mesmo tempo ignorando deliberadamente a revelação que Deus faz de si mesmo das Escrituras, a revelação que Deus faz em suas consciências, a revelação que Deus deixa no mundo. E todas elas, Deus diz, eu virei para julgar. Mas não. O que a gente prefere fazer? Dar uma festa. Ou seja, a gente presume misericórdia de Deus quando a gente nega a realidade com frivolidade. Quando a gente faz coisas frívolas, quando a gente faz coisas levianas e achando que haverá um amanhã brilhante. E a gente esquece que Deus prometeu que vai voltar e vai voltar para julgar vivos e mortos. Não haverá mais uma chance. E se você está esperando por aquele momento escatologia, ela já começou. Porque toda escatologia que diz que logo, logo, antes de Cristo voltar, tem mais uma chance, tem mais não sei o quê, vai ter aí uns anos de chance, esquece. Esquece. História de Belsazar está aí para mostrar que você não deve presumir misericórdia. E se continuarmos o nosso caminho de alimentar luxos e idolatrias, nosso destino é tão merecido quanto certo e é ilustrado pelo triste fim de Belsazar. Meus irmãos, sem Cristo, e eu falo a todos que estão me ouvindo aqui e que me ouvirão depois, sem Cristo, todos festejamos no limiar da sepultura. A beleza é passageira, o poder é enganoso, nenhuma dessas coisas pode realmente satisfazer e dar sentido à vida. Sem Cristo, todos festejamos no limiar da sepultura. Belsazar morreu de tanto viver. Em comparação, Belsazar não era o único vazio. E aqui a gente caminha para o fim. Seus deuses também eram. Anteriormente, sob o juízo dos deuses e do imperador babilônico, Misael, Ananias e Misaías, também mais conhecidos por seus nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados na fornalha e sobreviveram. Mas, por quê? Porque Deus os livrou. Mas agora, o inverso acontecia. Deus estava julgando Belsazar e a pergunta era, seriam os deuses adorados no banquete de Belsazar capazes de livrar o rei da indignação do Deus de Israel? E não dê nem chance. Daniel não gasta nem tinta. Apenas diz, morreu ali mesmo. Porque o Senhor é o único a quem nós devemos verdadeiramente temer.
isso obviamente, nos leva a conclusões. Quais são essas conclusões? Bom, Daniel resolveu o enigma, mas para Belsazar era tarde demais. A Babilônia, a nova Babel, caía debaixo de um discurso incompreensível como a primeira. Nosso coração é assolado, irmãos, por inúmeras preocupações quando nosso trabalho é ameaçado, quando o nosso carro se recusa a funcionar, ficamos desolados, desesperados quando a nossa saúde é abalada, quando o Covid bate a porta, quando entesouramos um relacionamento que acabou de acabar, respondemos com ira a pessoas que nos insultam ou ferem nosso orgulho. Nós nos sentimos profundamente abalados porque tudo que temos é a nossa dignidade. Em contraste com o reino de Belsazar, há um reino que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. O Senhor Jesus não deu uma festa para 1000 pessoas, mas quando ele compareceu a uma festa, ele transformou a insípida água no mais delicioso dos vinhos. Não, ele não deu uma festa para 1000 pessoas, mas ele alimentou mais de 4.000 pessoas famintas que o seguiam. O banquete da sua festa não foi visto no seu tempo terreno. O banquete da sua festa, entretanto, o verdadeiro, aquela festa, feche seus olhos, pense nisso, visualize esse momento, aquela festa que inaugurará o reino final. Naquele banquete haverá bem mais do que 1000 nobres, mas um incontável número de pessoas de todos os povos, línguas e nações. E se você crê nisso, você vai estar lá. O banquete final do Senhor Jesus não será interrompido por inimigos que dividirão os despojos, porque os seus inimigos já lhes rasgaram as vestes, já lhe dividiram o corpo da alma. Mas a sua vitória e seu triunfo fica evidente na ressurreição, quando ao terceiro dia, ao romper da alva, ele está vivo, os seus inimigos não venceram. O seu banquete não será interrompido. E não era Daniel que iria unir aquilo que o medo soltou. Porque Daniel era apenas um tipo de Cristo. E fez ali aquilo que Cristo fará. Porque Cristo vai unir o que foi separado. Ele vai unir o corpo com a alma. Ele vai reunir o povo que está espalhado por todo o canto do mundo com Deus o Pai. Ele vai unir em si todos quantos são salvos pela fé nele. Porque nele somos um e nele somos inteiros de novo. Nele o que é solto é atado. Esse negócio do povo dizer que está amarrado, já estava amarrado há muito tempo. Foi amarrado quando Cristo ressuscitou. Nele, o que é quebrado é restaurado. Nele são feitas novas todas as coisas. E nesta festa maravilhosa só se entra pela graça. A graça é o ingresso. Não há dinheiro nem preço capaz de pagar a entrada nesse banquete. A cruz pagou para todo aquele que tiver disposto a livremente confessar que é salvo pelos méritos de Cristo. E eu penso que é isso que esse texto ensina, para o louvor da glória de Deus, para o nosso consolo e para a bênção de todos nós. Deus te abençoe e que Deus fale ao seu coração nesta manhã. Amém.